Aí, a última foi a Raquel, a minha filha. Ele gostava muito dela. Aí ele falou assim, ai, que bom, agora eu vou descansar minha voz, porque com ela eu não preciso falar. Nós conversamos só de nos olhar. Com a Raquel. Ele falou assim, agora eu peço silêncio, porque nós conversamos só pelo nosso olhar, ela com ele. E eles ficaram. Aí ela falava, você está me falando da sua mãezinha? Você está falando não sei o quê, ele... Impressionante. Olha, foi uma cena impressionante. Ele já estava no final. E é assim. Você tem um dom, nem você sabe. Boa noite, amigos. É uma alegria estar com todos aqui nesse programa que se inicia e a vida continua. É um presente para todos nós nesses instantes que estamos vivendo dias difíceis de provação. E assim, com esse programa E a Vida Continua, nós damos início a uma série de programas em que iremos estudar, refletir em torno de cartas psicografadas pelo nosso querido Chico Amor Xavier, no Grupo Espírita da Prece ou na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, quando ele pôde, através de suas mãos abençoadas, trazer o conforto, a esperança e o esclarecimento a todos quanto o procurava na cidade mineira de Uberaba. É um compromisso que estamos assumindo junto com a espiritualidade maior, nas bênçãos do meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, e, assim, aproximar os nossos corações para o enfrentamento deste momento difícil que todos nós indistintamente passamos, por ser uma lei natural do nosso mundo físico. Quando retornam-se para a pátria espiritual aqueles corações que nós nos afeiçoamos, que Deus nos presenteou como pérolas de nossas vidas, para que pudéssemos conviver, aprender e amar, mas que retornam para a vida verdadeira e a vida espiritual. E nada mais do que maravilhoso, verdadeiro e real, do que estudar as cartas que vieram pelo maior médium de todos os tempos, o homem amor, o homem caridade, que através de suas mãos iluminadas, os entes queridos puderam vir do mundo espiritual nesse intercâmbio em que está registrado no Antigo Testamento, com os nossos profetas, como no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo e de outros apóstolos, em que ficaram registrados para a humanidade
esse intercâmbio entre os dois planos da vida. Moisés pôde no Decálogo, no Monte Sinai, segundo Emmanuel, através da mensagem psicografada por Chico Xavier no livro O Consolador, ser a primeira carta psicografada de forma contundente para a humanidade, em que as esferas superiores, na presença de Deus, puderam trazer para nós os 10 apontamentos das leis divinas que devem nortear todos os povos que se encontram neste mundo físico. E depois pudemos ter, com o Divino Mestre, esse intercâmbio natural entre os dois planos da vida. E na figura do maior médium de todos os tempos, nós podemos ter registros precisos, trazendo para nós a materialidade do mundo espiritual, dizendo que a morte não existe, que a vida é triunfante, que todos nós prosseguimos, porque Deus não fecharia as janelas pelo processo da morte, como sendo um adeus. Mas nós sabemos que a morte é apenas um processo natural que nos transpõe à nova realidade da vida, na vida espiritual. E que estamos conectados pela mediunidade, em que é esta ponte de luz, e que Chico Amor Xavier viveu com tanta integridade moral, e suas cartas, que vieram pelas suas mãos dos parentes, daqueles corações que varriam madrugadas no grupo espírita da prece, sequiosos de um contato, sequiosos de um recado, de uma notícia, que viria lhes consolar o coração, dando um fôlego para continuar vivendo. Eu, particularmente, pude viver desde 1980, quando pude visitar Chico Xavier em Uberaba, tanto no Abacateiro, como nas reuniões inolvidáveis do Grupo Espírita da Prece, na sexta-feira ou no sábado, quando este homem esquecia-se de si para ouvir o clamor dos corações, que não conseguiam suportar a ausência daqueles que tanto amavam. Um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um avô, uma avó, um amigo, uma amiga. E ele, então, podia horas e horas ali psicografando, ler estas cartas, que traziam o cunho da individualidade do comunicante, que traziam aspectos que só os familiares podiam confirmar. Havia casos, eu pude presenciar, que o familiar desconhecia a informação e podia só confirmar quando chegavam em suas cidades, consultando os amigos ou consultando os familiares, que confirmavam o conteúdo das mensagens. E é justamente para abrir esta série que eu tenho a honra, a alegria e a emoção de trazer um coração de mãe, representado junto ao seu marido, que agora encontra-se nas terras do mundo espiritual em Israel, junto com seus familiares e com o seu filho, evidentemente. Esta senhora que temos tanto respeito,
ela encontrou em Chico Xavier e sua família a porta do consolo e do esclarecimento para prosseguir na jornada. E sem mais delongas, eles que puderam depois conviver com Chico Amor Xavier, eu trago aqui a nossa sala de transmissão, a nossa querida irmã, Dona Sônia Muscati. Querida Sônia, Dona Sônia Muscati, que alegria tê-la aqui na nossa sala de transmissão, nesse programa que chama E a Vida Continua. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer muito a Orlando Noronha Carneiro por essa oportunidade e de ser a primeira de muitos outros programas. Sinto-me feliz, honrada e agradeço muito, muito por tudo que você já me proporcionou dentro do Espiritismo. Meu coração está alegre, está aberto, porque nós temos aqui junto de nós nosso querido e amado Chico Xavier. Com certeza. Qual me ajudou muito, 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 e como ele ajudou, tanto quanto ele ajudou outras mães, e como ele me ensinou a ajudar as mães que necessitavam, as famílias que necessitavam de algum apoio. Então, eu sou muito agradecida a você, Orlando, e muito agradecida ao nosso querido Chico Xavier, por eu poder estar aqui hoje com vocês. Uma alegria muito grande. Quando eu antes de chamar aqui o nosso querido amigo e diretor aqui da nossa live, nosso querido Oceano Vieira de Mello, que está nos acompanhando, eu queria dizer, dona Sônia, que quando eu comecei a buscar Chico Xavier, eu ia de ônibus, eu era muito jovem, não trabalhava, estava apenas estudando, e quem financiava as minhas viagens, porque eu ainda não trabalhava, só estudava, era o meu pai. E qual era a minha rota? Eu, na cidade de Osasco, aí, perto de vocês, eu saía, ia até a estação de trem, pegava o trem e ia até a Estação da Luz. Depois eu buscava a rodoviária de São Paulo, Tietê. De lá eu partia. E em uma dessas viagens, eu estava sentado, se que eu me lembre, um pouco atrás do ônibus, não era ali no fundo, mas um pouco ali. E eu sempre ia lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes não dormia, e naquela oportunidade, eu percebi que ao meu lado havia uma família muito linda. E aquilo chamou minha atenção, porque eu pude observar que uma dos componentes dessa família compulsava ali algo particular, às vezes conversava provavelmente com seus filhos ali, batia um papo. E essa senhora e essa família, depois, chegando em Uberaba, eu pude ver-los no Grupo Espírita da Prece. E naquela oportunidade, não lembro data, o filho trouxe uma mensagem. E hoje nós estamos aqui juntos com essa família, porque era a dona Sônia Muscati com seus filhos, o doutor Davi Muscati não estava junto com vocês,
e eu pude, então, presenciar a emoção da leitura da carta, de uma das cartas que Chico Xavier psicografou, do nosso querido Roberto Muscati, o seu filho, que retornou à pátria espiritual aos 19 anos de idade. É o início da nossa live, onde nós vamos tratar todos esses detalhes da família Muscati, da cultura, desse amor tão lindo. Vocês são um exemplo de família quando nós precisamos de uma sociedade em que a família precisa ser o exemplo. E a família Muscati, quando eu leio os livros, quando eu aproximo, é um exemplo de dignidade, de respeito às leis divinas e de Deus. É com muita satisfação que eu apresento ao público este livro. Quando se pretende falar da vida, que foi escrito pelo Dr. Davi Muscati, organizado pela dona Sônia Muscati, onde temos aqui as cartas de um jovem filho que retornou ao mundo espiritual, o nosso querido Roberto Muscati. Dona Sônia, eu peço licença para chamar junto a nós o nosso querido amigo Oceano Vieira de Mello. Com todo prazer e toda alegria. E o Obrigado. Oceano estará junto conosco. Obrigado, dona Sônia, obrigado, Orlando, pelo convite. Para mim é uma alegria e uma honra muito grande poder estar com vocês. Esse livro é realmente um livro muito especial, e você está de parabéns, Orlando, a dona Sônia, por abrirmos este programa. E a vida continua com a família Muscati, representado aqui pela dona Sônia Muscati, a mãezinha do Roberto e dos outros filhos, né, que participaram de uma maneira bem intensa do livro a partir das psicografias de Chico Xavier. Eu dei a sugestão e o Orlando aceitou, dona Sônia. Eu não sei se a senhora vai permitir, mas é um livro, é o único livro, esse livro do seu filho, do seu esposo, doutor Davi, de quem eu tive a felicidade de fazer uma gravação junto com a senhora há cerca de 10 anos atrás, aliás, 13 anos atrás. Eu pedi para ler o prefácio desse livro. Por quê? Ele é tão especial, além dele ser super especial para a família Muscati. Porque sempre os prefácios dos livros de Chico Xavier, quem faz é o Emmanuel, seu mentor espiritual. Com exceção de alguns livros do Humberto de Campos, quando Humberto de Campos volta ao mundo espiritual em 1934, ele abre o mundo espiritual, vamos dizer assim, para Humberto de Campos, e ele convida Humberto de Campos para fazer os prefácios do próprio Humberto de Campos. E neste livro tem uma coisa muito especial, além, logicamente, do conteúdo das mensagens. É o único livro de Chico Xavier que não fala em Jesus. Isso mostra a beleza que é essa mediunidade. A gente não está querendo santificar o Chico. Eu acho que ele é até mais do que isso. Mas é o único livro. Por quê? Porque a família é a família, aquela primeira família que Deus nomeou para que o reconhecesse como o ser divino único, como nosso Pai, o nosso Criador único, e não mais os deuses, que é a família judaica. Então, o Emmanuel faz um prefácio extraordinário,
quando se pretende falar da vida. Amigo leitor, quando se pretende falar da vida, é justo recordar todos aqueles nossos irmãos do caminho evolutivo que participam dela. O título deste livro nos suscita semelhante consideração, muito a propósito, de vez que estamos aqui apresentando o valoroso jovem de formação israelita, Roberto Muscati. Responsabilizando-nos pelos mensageiros da espiritualidade que nos procuram a atenção, numa jornada mediúnica que perdura até agora, por mais de meio século de trabalho ininterrupto, reafirmamos a nossa condição de modesto servidor dos ensinamentos espíritas cristãos. Isso, porém, não nos impede de exprimir a nossa respeitosa admiração pelo autor destas páginas, transbordantes de sinceridade e ternura humana. É do conhecimento público, em mais de um século de comunicação do mundo espiritual para o mundo físico, que os espíritos, desatrelados do veículo corpóreo de natureza mais densa, se reúnem no mais além, atendendo aos princípios de afinidade, em agrupamentos ou coletividades, segundo as ideias que esposaram na Terra, que todas as religiões são respeitadas, além da morte, na pauta das convicções que lhes caracterizam os profitentes, que a criatura humana, após o estágio educativo ou reeducativo na existência terrestre, receberá sempre o resultado das próprias obras, independentemente do modo de crer na providência divina, e que a lei da evolução não admite violência contra quem quer que seja. A lei de evolução não admite violência contra quem quer que seja. Em que preceito nos basearíamos para recusar as manifestações de Roberto Muscati, irrepreensível observador das diretrizes da digna comunidade a que se agrega, unicamente porque se faz leal seguidor dos antigos profetas, cujos troncos nos veio a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, um dia supliciado na cruz dos romanos? É que fique bem claro que Jesus foi supliciado na cruz dos romanos e não dos judeus. Acaso estaria o autor deste livro obrigado a pensar por nossa cabeça? Diz Emmanuel. Com que direito lhe pressionaríamos o pensamento livre para deixar de expressar-se como melhor lhe pareça? E, porventura, estaríamos colaborando na união de todos nós, os filhos de Deus, no planeta terrestre, segregando-nos à distância dos companheiros que abraçam a fé no Supremo Pai, através de prismas diferentes dos nossos, qual se fôssemos privilegiados ante a sabedoria da vida que nos considera a todos por irmãos uns dos outros? Com estas considerações, amigo leitor, temos a satisfação de entregar-te este livro em que o amor de um filho e o carinho de um irmão devotado nos falam alto da sobrevivência, além das fronteiras entre as quais se nos limita a presença transitória no mundo. E, ao fazê-lo, saudamos o jovem Roberto Muscati, que conseguiu acumular suficiente riqueza de afeto
e sustentar a precisa coragem para regressar da morte e reafirmar aos entes queridos que Deus existe e que a alma é imortal. Emanuel, benfeitor de Chico Xavier. Uberaba, 11 de agosto de 1983. É o prefácio desse livro, em que Jesus aparece bem suavemente, mas o livro não é um livro em que, a partir de agora, ele não fala mais, porque trata-se, está aqui, o jovem Roberto Muscati, seus familiares, seu pai, aqui sua família. É um livro primoroso que vai ficar na história da humanidade, encorajando as outras gerações a partir da nossa era, a era em que viveu Francisco Cândido Xavier. Dona Sônia, muito obrigado por permitir que a gente lesse essa beleza de prefácio do nosso amado Chico Xavier, que psicografou. Agora nós vamos explorar sua bondade, não é, Orlando? Por favor, estou à disposição. Agradeço as palavras de Oceano também. E fico muito feliz de poder estar participando do primeiro programa de Orlando, como eu já disse, e, ao mesmo tempo, fico feliz de poder acariciar os corações das mães, dos pais e dos familiares, daqueles que perderam seus filhos ou seus entes queridos. Já passei por isso, eu sei o quanto se sofre, quanto uma mãe, um pai, um irmão sofre, mas aprendi com Chico Xavier a acariciar os corações de todos aqueles que necessitam. Chico, muito obrigada por tudo que você fez por mim, pelas lições que você nos deu a mim, aos meus filhos, o alicerce que você foi para mim junto, se ajuntando com os alicerces que eram o meu marido, que era o alicerce central, os meus filhos, que eram meus alicerces ao redor de mim, e o Chico, que veio para completar o meu alicerce para que eu pudesse continuar a viver. Meu muito obrigada pelas suas palavras. Dona Sônia, nós sabemos que nós estamos diante de um público que está passando por aquele momento que, para nós, e o próprio Chico falava isso, que é um dos momentos mais difíceis, quando ocorre a morte física e não espiritual de um ente querido que nós tanto amamos. Então, a nossa pergunta inicial: a sua família, quantos filhos, como que foi essa construção maravilhosa até o dia 14 de março de 1979? Foi um dia muito difícil. E como foi esse momento, esse processo, até antes de chegar em Chico Xavier? Eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito a Deus, nosso Pai. E Deus é único, de acordo com que meu filho falou para Chico, e Chico psicografou, ou o Roberto psicografou, que Deus é único. Não existe Deus de várias religiões, vários deuses. Deus é um só. Então, eu quero agradecer a Deus
pelos pais que ele me colocou nos braços dos meus pais. É de quem eu realmente aprendi a vida em todos os pontos, em todos os sentidos. Agradecer a Deus pelo marido maravilhoso, dedicado, de coração humano, que ele era médico ortopedista. Ele sempre tratou a família, em primeiro lugar, com todo carinho, todo amor. E tratava daqueles que necessitavam, sem perguntar se eles têm ou não têm para a consulta ou para a cirurgia. Para ele, todos eram a mesma coisa, o mesmo tipo de cliente, precisava operar, operava e não se falava mais em nada. Agradeço aos meus filhos, agradeço a Deus que escolheu os meus filhos com o dedo, dizendo, esses vai para a família Muscati, porque meus filhos realmente são maravilhosos, têm o mesmo coração já da família, desde os meus pais, o coração aberto para os próximos, para os necessitados. E eles me deram um alicerce, a mim e ao Davi, muito grande, quando nós perdemos o nosso querido Roberto. Não perdemos, ficamos longe, porque o meu esposo, Davi, me disse um dia que eu estava muito desesperada, entrei em depressão profunda, e é o que todas as mães passam. Mas o Davi me falou uma coisa muito certa, que me abriu a cabeça. Ele disse, Sônia, se conforma, porque Deus nos deu um brilhante. E falou, ele não deu, ele emprestou um brilhante. Quando vocês vão ter que lapidá-lo. E o Davi me explicou, Sônia, nós lapidamos tão bem esse brilhante, que era o Roberto, que quando Deus viu que o brilhante realmente estava perfeito na hora certa, ele disse, agora vocês vão me devolver o que é meu, que eu lhes emprestei, e vocês souberam trabalhar bem com ele. Agora ele é meu. Então, eu chego à conclusão que nada é nosso, tudo é emprestado por Deus. E tudo que é emprestado por Deus tem que ser valorizado. Nós temos que cooperar e valorizar tudo aquilo que Deus nos ensina. Não é só ajudar financeiramente as pessoas. Eu já ajudei financeiramente. Não. É saber a hora que nós temos que ajudar a pessoa, quando ela precisa, que passemos a mão em cima da cabeça dela, que abrimos o coração dela, ajudar fisicamente, moralmente, para que ela possa se sentir bem. A mãe ou pai que perdeu o filho, você tem que saber ajudá-lo, passar a mão em cima da cabeça, dar aquele abraço que ele espera. Então, eu fico muito feliz em vocês falarem tão bem da minha família, porque tudo começou com meu pai e minha mãe, e todos nós aprendemos com ela. Porque eu aprendi, o Davi aprendeu, porque o Davi começou muito jovem, nós começamos a namorar, eu tinha 13 anos, e o Davi tinha 16 anos. Chegamos a fazer bodas de ouro. E meus filhos foram todos aprendendo, e graças a Deus, é como nós sempre queríamos, aquele amor para eles passarem ao próximo. Então, eu só tenho para agradecer a Deus
E ao Chico Xavier que nós chegamos a ele, porque ele nos ajudou muito, principalmente a mim, quando eu entrei em depressão profunda. Foi através da Nair Belo, que perdeu um filho num acidente, um mané. E o meu esposo foi o médico ortopedista dele. Quando ele faleceu, o marido da Nair Belo foi para Uberaba e recebeu uma mensagem de 92 páginas do filho psicografadas pelo Chico Xavier. E ele contou para o Davi, meu esposo. O Davi disse, isso muito antes de eu perder o meu filho. Ele leu e o Davi disse, eu vou um dia querer conhecer o Chico Xavier, esse homem maravilhoso. E, infelizmente, chegou a minha hora e eu devolvi o brilhante a Deus, falando assim. Fomos para Uberaba, Chico não sabia de nada. Chegamos no sábado, quando ele não fazia mais psicografia, já tinha terminado tudo. Meu esposo chegou a ele, lhe deu a mão, falou muito prazer, e o Chico pôs a mão em cima do ombro do Davi e disse, a morte não existe e vou precisar dos seus serviços de profissão, porque eu tenho muita dor no ombro. Como o Chico sabia? Nós não tínhamos falado nada. Só com isso, nós já ficamos contentes em saber quem é a pessoa, o Chico Xavier. E nos tornamos muito amigos, e graças a Deus, fico feliz, meus filhos, todos nós, de termos sido amigos desta pessoa maravilhosa, que não existe outra, não tem nenhum que se compare ao Chico Xavier. E assim continuamos a nossa vida. E Dona nas Sônia, reuniões, pois não. Dona Sônia, como foi o impacto da primeira psicografia que a senhora recebeu de Chico? Olha, depois que nós voltamos dessa primeira vez que meu esposo foi junto, na volta, eu disse para o Davi, Davi, vamos voltar mais vezes. O Davi não era espírita, ele era espiritualista. E tudo para ele tinha que ter provas. Eu falei, bem, ele falou, você quer, você vai a hora que você quiser, não estou impedindo. E eu realmente ia todo mês. Pegava um dos meus 6, eu tenho 6 filhos, eu pegava um dos meus filhos e ia todo mês para lá. Depois de 5 meses, que caiu exatamente, o trabalho era de sexta e sábado, caía no Dia dos Pais. O Roberto tinha uma ligação muito grande com o pai, tanto que ele estava fazendo o cursinho na Rua da Consolação, na hora do lanche, do intervalo. Ele pegava o carro, ia ao Bom Retiro, no consultório do pai, para dar um beijo no pai e voltava para o cursinho. Era algo assim indescritível. Era uma ligação muito, muito grande. E meu esposo falou, você vai quando você receber uma mensagem do Roberto, e eu realmente ver que é verdade, ter provas verdadeiras, eu vou com você. E assim foi. Eu fui com meu filho mais novo, o Ricardo, que na época era bem jovem, tinha 7 anos, 6 anos.
e fomos para lá. Toda vez que eu ia, eu entrava às 2 horas no centro, sentava na cadeira perto da parede e ficava até às 6 horas da manhã, esperando receber uma mensagem, que é a hora que o Chico terminava as mensagens. Quando ele leu, ele chamava pela assinatura da mensagem, e ele leu Roberto Muscati, eu quase tive um infarto quando eu recebi a primeira mensagem. E ele descreveu tudo como realmente foi. E deu provas. Ele falou que a vovó Raquel, que é minha mãe, estava no hospital ao lado dele, explicando para ele a passagem. O Chico não sabia do nome da minha mãe, não sabia nada da nossa vida, porque eu não era amiga do Chico nessa época. Aí, quando eu cheguei no hotel, à meia-noite, eu liguei para o meu marido. Não esperei terminar a sessão. Fui para o hotel, liguei para o meu marido. Ele disse, Sônia, você recebeu uma mensagem para mim. Eu falei, de onde você sabe? Ele disse, eu estava numa reunião da maçonaria e, neste horário, eu pedi para que os irmãos se dessem as mãos e rezassem pelo meu filho, porque eu tenho certeza que eu estou recebendo uma mensagem do meu filho. E ele me perguntou a que horas foi. Eu disse, mais ou menos meia-noite e pouco. Aí ele me contou a história. Levei a mensagem para ele, mas tudo batia com realmente a nossa vida, o passado, o que aconteceu com ele. Tudo. Muitas provas de nome dos irmãos, que o Chico não sabia. Enfim, tudo que ele podia dar de provas para o pai, acreditar, ele deu. Ou seja, o doutor Davi se convenceu. Se convenceu e disse, isso foi em agosto, Dia dos Pais. Aí ele disse, em novembro, no aniversário do Roberto, nós iremos a Uberaba e faremos uma festa em homenagem ao Roberto. Quer dizer, ele viu. Meu marido não era muito fácil de ser convencido, não, viu? Mas ele viu que realmente que 1 mais 1 são 2. Fomos para lá e todos os anos nós fazíamos a festa para todas as crianças. Eu não preciso te falar o número de crianças, mais de 800 crianças na fila, mais de 600 mães na outra fila. Mas nós fazíamos todos os anos festa mesmo, como você vai numa festa. Você come bolo, você come salgado, você toma uma bebida, você ganha presente. Era exatamente. E ele distribuía a parte das cestas básicas. Eu não sei se vocês se lembram, devem se lembrar, da dona Cida, do Hospital Fogo Selvagem. Então, nós homenageávamos o Roberto no hospital de manhã, com as mesmas coisas que a gente dava à tarde na distribuição do Chico Xavier. Isso nos trouxe uma alegria muito grande e vou lhes contar mais. Não passou um ano sem essa distribuição. Iam amigos, isso nos dava muita força. Isso eu quero dizer às mães,
que isso de ajudar ao próximo, ter um pouco de alegria, é muito importante e faz bem para o coração, faz bem para a cabeça. Meu esposo faleceu há 6 anos e nós estávamos preocupados, ele mesmo falou, quem vai levar a... Porque mesmo quando o Chico parou, morreu não, passou para a vida do além, o Davi fazia as distribuições dos cobertores, que era o aniversário do Davi em julho. Ele falou, sabe, Sônia, eu vou fazer em julho, no meu aniversário, distribuição de cobertores, em nome do Roberto, porque isso nos faz bem e eu vou poder deitar, me cobrir, sabendo que tem outras famílias que estão se acalentando com nossos cobertores. E assim foram 40 e poucos anos, que é o tempo que o Roberto morreu. Tem 43 anos que o Roberto morreu. Quando ele faleceu, há 6 anos atrás, quem ia fazer esse trabalho? Aí meu terceiro filho herdou esse trabalho do pai, o Renato. O Renato. Meu terceiro filho. Ele herdou esse trabalho do pai e é o que ele faz todos os anos. Este ano ele estava muito preocupado por causa da pandemia e como que ia recolher para fazer essa distribuição. Ele disse, mãezinha, não fica chateada, mas eu acho que não vai dar. Aí o meu quinto filho, o Moisés, disse, não, nós iremos fazer a distribuição de qualquer forma. Quer dizer, isso que eu digo, meus filhos sempre nos deram força. Mesmo na pandemia, conseguiram fazer a distribuição dos cobertores. Isso tudo ajuda a gente, ajuda muito. E assim, o Davi começou a ir lá, na segunda mensagem, foi maravilhosa, porque ele conta que ele foi, o avô dele, Moseque, preste atenção, Moseque, com SZ, Aron Muscati. Na psicografia veio o nome dele com a grafia judaica. Não, a psicografia era em português. Sim, mas o nome do Moseque veio certo. Moseque veio certo como estava na certidão, no passaporte, porque ele veio da Polônia. Então, ele diz, o meu avô, Moseque Aron Muscati, veio me buscar e me explicar, porque ele morreu na véspera da nossa Páscoa. Dona Sônia, a senhora dá licença, a senhora esclarece um detalhe. O avô do Roberto, o pai do Davi, ele tinha vindo ao Brasil ou não? Ele nunca conheceu o Brasil? Não, eles vieram ao Brasil em 1912, 1911, por aí. Sim. Então eles viveram aqui no Brasil. Viveram, eram brasileiros, passaporte, tudo brasileiro. Meus pais também. E eles vieram da Polônia. E veio na mensagem, na segunda mensagem, que o Davi estava lá, em Uberaba. Ele diz, o meu avô Moseque Aron Muscati veio me buscar porque eu estou numa colônia judaica em cima de Jerusalém. Essa foi uma informação que ninguém tinha
de todos os espíritas médiuns que sentou na mesa do Chico Xavier, inclusive eu, nós não sabíamos, ninguém sabia, nem o Chico, ninguém sabia que existia uma colônia judaica em cima de Jerusalém. Então, ele dizia, não estou na mesma colônia que meu avô, porque eu estou na colônia em cima de Jerusalém. E ele conta, em primeiro lugar, eu quero explicar uma coisa. Nunca eu soube que meu sogro se chamava Moseque, porque todo mundo conhecia ele por Moisés Aron Muscati. Como o Chico psicografou Moseque. É impressionante, eu fico arrepiada até hoje. Nunca se ouviu falar em Moseque, só Moisés. E disse ele o seguinte, que é muito importante. Fui recebido num salão pelos amigos do vovô, que me cantaram uma música, e ele fala o nome em hebraico, várias palavras escritas em língua portuguesa, em escritura portuguesa, mas palavras em hebraica, das rezas. Esta reza ele foi recebido lá, na época da Páscoa, pelos amigos do avô. Eu peguei essa mensagem, levei ao Rabino Sobel. O Henri Sobel. Henri Sobel, que era muito amigo nosso e que fez o bar mitzvah de 13 anos do Roberto. Eu queria só avisar que o Rabino Henri Sobel é uma das personalidades mais importantes aqui da cidade de São Paulo, da comunidade judaica. Morreu há pouco tempo, há aproximadamente 4, 5 anos, e eu não sabia, dona Sônia, que a senhora e o doutor Davi eram próximos do Henri Sobel, que foi um grande defensor dos direitos humanos, junto com Dom Evaristo Arnes, junto com o pastor protestante, né? James Wright, mais ou menos esse nome. Enfim, é uma personalidade importantíssima. Exatamente. Na história não só de São Paulo, mas também do Brasil. Do mundo. Do mundo, exatamente. Bem, pode continuar, por favor, mensagem ao Rabino Sobel, que ele fez todos os casamentos dos meus filhos e todos os bar mitzvahs, que são os 13 anos dos meninos. E falei, Rabino, mostrei para ele. Olha a mensagem que veio psicografada pelo Chico Xavier. Qual foi a reação dele, dona Sônia? Olha o que ele me disse. Esta reza, que seu filho, não é música, é uma reza, que seu filho foi recebido lá pelos amigos do avô, é a última reza que se faz na terra com corpo presente. Eu fiquei impressionada e até hoje eu fico pensando nisso. Quer dizer, mais provas do que isso eu já não precisava. E outras mensagens, eu tenho umas 70 e poucas mensagens psicografadas pelo Chico Xavier. Neste livro tem só 22. Mas, se Deus quiser, eu hei com meus filhos a fazer essa outra mensagem, as outras mensagens, fazer um livro dessas outras mensagens. Orlando quer fazer uma pergunta? O Chico chegou a psicografar uma mensagem, que não está no livro, com letras em hebraico. Quer dizer, eu não tenho dúvida, gente. Eu não tenho dúvida e peço para quem tem um pouco de dúvida
ou nunca conheceu nada do Chico, que leiam os livros do Chico, porque são verdadeiros e traz muita, muita calma, traz um conforto espiritual, um conforto ao nosso coração. Então, eu só tenho para agradecê-lo. Dona Sônia, eu estou com um livro aqui. Sim. Que é... Quando pretende falar da vida. E, senhora, eu peço licença. Pois não, faz favor. Aqui, à vontade. Estamos aqui muito emocionados com a sua fala, porque, sem dúvida, está penetrando o coração dos internautas que vivem esse mesmo sofrimento, essa mesma dor, não é? Da ausência de um ente querido. Porque você sempre pensa que com você não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Mas acontece. Acontece. E nós não estamos preparados. Perfeito. E aqui, numa mensagem assim breve, que está no livro, eu vou até ler, porque ela é breve, e que ocorreu em 11 de julho de 1980. Aniversário do meu marido. Aniversário do Dr. Davi Muscat. 9 de julho, aniversário é dia 9 de julho. Ele mandou uma mensagem para o pai. Pode ler. E eu peço licença para ler e vou mostrar aqui algo inédito. Algo inédito que a mediunidade de Chico, só a mediunidade de Chico pode trazer. Diz assim... ele não sabia. Não sabia. Não sabia. Diz a mensagem do nosso querido Roberto Muscat. Querido papai, reúno a sua presença com a saudade da mãezinha Sônia para transmitir-lhe os meus votos de muita felicidade com a paz do Senhor da vida. Não disponho de mais tempo, senão dos minutos em que lhe reafirmo a veneração e o amor abençoado de todas as horas. Não possuo qualquer... Prestem atenção, internautas. Não possuo qualquer brinde para agradar ao seu paternal devotamento, a não ser o meu próprio coração, que lhe ofereço aqui o nosso mais lindo brasão. A estrela de Davi. Ele desenha a estrela de... Pode comentar. Vou comentar, porque é muito importante. Se eu ver que a estrela de Davi tem 6 pontas. Tem 6 pontas. Em cada ponta, ele pôs o nome de um irmão, dos meus 6 filhos, que era comum quando eles davam presente nos nossos aniversários, eles punham no cartão o nome de todos eles juntos. Sempre foi assim. Sempre eles punham, vamos dizer, se um comprava, já punha o nome de todo mundo. Quer dizer, não tem mais, eu não tenho dúvidas, não tem por onde ter dúvida, todas as mensagens nos traziam mais e mais provas. Temos uma outra aqui. Estou trazendo aqui. Temos outra, temos. Olha aqui, ele assinou várias vezes. Era costume dele e meu. Costume dele e meu. Quando a gente falava no telefone, a gente ficava escrevendo nomes. Ficava escrevendo. Mania que a gente tinha. Falava no telefone, você ficava escrevendo bastante vezes, ou seu nome, o nome de todos, sabe? Era sei lá, já era nosso isso, era particular, meu, dele. Isso é verdade. Verdade. Estamos trazendo várias provas materiais da imortalidade da alma, né? E essa daqui, eu vou mostrar
mostrar aqui é da gente ficar realmente, né, emocionado, porque esse fato aqui a senhora vai explicar detalhadamente para nós. Olha aqui, ó. O hobby. Muito interessante. Eu peço assim que as pessoas prestem muita atenção, porque é algo impressionante. O Chico, ele fazia, quando terminava todas as psicografias, o Chico chamava pela assinatura. Roberto Muscati, o nome que assinava. E um dia ele escreve, ele fala, quem assinou essa mensagem foi o Hobby. Nem me mexi. Quem assinou é o Hobby. Aí ele falou, dona Sônia, a senhora não vem? É o Roberto. Eu falei, não é o Roberto, porque nunca ninguém chamou ele de Hobby. O nome dele não é Hobby. Eu falei, não, vamos ler a carta. E estava realmente Dona a querida Sônia, mãezinha geralmente, Sônia. se a senhora me permite, Pois não, geralmente quem é Roberto, as pessoas chamam de Bob. Bob. Não é isso? Não sei. Mas tinha esse hobby. E essa forma, do jeito... Eu falei, olha, Chico, eu ainda estou meio assim, assustada, porque eu nunca ouvi falar hobby. Mas toda a mensagem se referia a nós. Você leu que a mensagem se referia a toda a família. E eu falava assim no final, na despedida, Chico, pelo amor de Deus, hobby, nunca ouvi falar. E mesmo o irmão que estava perto de mim também disse, eu nunca ouvi falar. E o Chico falou, um dia a senhora vai descobrir. Levaram-se 2 anos. Toda vez que eu ia, eu falava, Chico, já perguntei para os meus filhos já perguntaram para os amigos, e ninguém sabe desse hobby. Dona Sônia, Muito essa bem, mensagem não bastante. deixou vocês... A senhora me A permite fazer uma mensagem, observação? Sim, mas não, ela não deixou a família abalada com a credibilidade? não, porque o resto, a mensagem em si, se referia muito aos nossos problemas, nossas coisas, entendeu? O resto era tudo Mas o normal. estranho, o Era o estranho hobby. era a palavra hobby. Hobby. Fomos para cá, eu fui para casa, ninguém sabia, amigo, irmão, ninguém nunca chamou ele de hobby. Quando estava na... e tinha uma ordem na minha casa, que tudo que achassem do Roberto, caderno, fotografia, qualquer coisa, tinha que me entregar. Tudo, porque eu guardava tudo numa pasta. Eu tenho a última cueca dele, tenho um talão de cheque que ele assinou, tenho tudo guardado. Então, era uma ordem. E a Rosana foi comigo 2 anos antes, ela foi comigo, não sei se você lembra dessa mensagem, eu estava conversando lá com os médios, enquanto o Chico não chegava, e eles perguntaram se todos os meus acreditavam no espiritismo. Aí eu falei, olha, que realmente quem mais acredita mesmo é o Renato e a Raquel e eu. A Rosana não acredita nem em Deus. Para ela, o nome Deus não existe. Existe assim, pode ser uma flor. Ela diz, eu sei que tem alguma coisa que dirige, mas eu não sei o nome. Você entendeu? Quer dizer, o nome Deus ela não aceitou, mas ela sabia que tinha algo, né? E eu falei, ela não acredita em espiritismo. E na mensagem da mesma noite, veio que ele dizia, querida mamãe Sônia, não se preocupe com a nossa querida irmã Rosana, porque um dia ela mesma há de descobrir.
passaram-se 2 anos. Estávamos fazendo com a GEM o livro, então eu estava conferindo. Aí ela vem gritando, chorando, lá do fundo da casa. Rosana, o que aconteceu? Mãe, olha o que eu achei. Ela achou um caderno com essa página escrito Hobby. Essa página é igualzinha que eu mandei colocar no livro. Ele Esse falou... caderno de quem era era, do dona? Roberto. Roberto. Que tinha ordem, que tudo que era do Roberto tinha que me entregar. E ela estava mexendo nas coisas, achou um caderno, ela foi ver o que era aquele caderno. E lá ela encontrou o nome Hobby, como ele disse, ela mesma vai descobrir. E ela descobriu. Tem algo mais importante do que isso? Não, só... E outra coisa, é muito detalhe, além das palavras em hebraico, elas se ajustam ao cerimonial, à cultura, como que Tudo. Chico ia saber. Mas agora, eu vou ler aqui um texto, Oceano, se você puder entrar, que é isso, essa então é mais, todas notáveis, eu vou ficar falando aqui, todas notáveis. Eu vou aqui, Oceano, presta atenção, eu vou ler uma anotação do doutor Davi Muscat, que está no livro, e aí eu peço à dona Sônia que esclareça para nós. Eu vou ler aqui na íntegra. Pois não. Certa noite, quando minha esposa atravessava uma de suas inúmeras fases difíceis, após o falecimento do Roberto, relendo as várias mensagens que ele nos enviara, notamos que em uma delas havia um pedido de Roberto para que a mãe, nossa querida dona Sônia, lesse uma citação bíblica do profeta Isaías. Sônia procurou a Bíblia, já esquecida e não manuseada pelos nossos há mais de 10 anos. E aí eu deixo para a dona Sônia concluir. Olha, realmente era a única coisa que faltava para eu contar da força do espiritismo em si, a força que ele nos dá, trazendo a verdade para a gente, que a morte não existe. Quando nós lemos essa mensagem que o Davi leu, a Bíblia era o livro de cabeceira do Davi. Quando mudamos de casa, de residência, a Bíblia foi colocada lá em cima, no armário, bem lá no fundo. Aí nós lemos, eu falei, vamos ver o que é. Aí ele falou, imagina, essa hora da noite, amanhã eu tenho cirurgia, não vou procurar, não vou não sei o quê. Eu falei, então você vai dormir que eu vou procurar. Peguei a escada, subi, achei, graças a Deus, a Bíblia. Aí eu acordei o Davi e falei, qual é o parágrafo, qual é tudo, né, que o Roberto mandou ler. A mensagem. Você não faz ideia. Se eu não tive um infarto e meu marido outro, é porque Deus existe. A mensagem, o versículo estava marcado na Bíblia, tinha um papelão estreito marcando esta página onde estava o versículo que ele mandou a gente ler. Estava marcado com um papel. Como se explica? Por isso que
Aí o Davi já não dormiu mais, ele falou, eu não sei nem o que fazer. Por isso que quando eu falo então, eu só agradecia a Deus que o Espiritismo existia, porque estava me trazendo tanta prova que meu filho estava vivo, eu só agradecia. O Davi chorava que nem uma criança. Eu não posso entender como essa página está marcada exatamente com um papelão, e é o versículo na página que o Roberto manda a gente ler. É impressionante. Isto é verdade. Tudo que eu estou contando para vocês e tudo que contém no livro, eu lhes garanto de coração e de alma que é tudo verdadeiro. Dona Sônia, a senhora, quando o doutor Davi morreu, para nós espíritas, quando ele desencarnou, antes da partida dele para o mundo espiritual, para a colônia judaica, não é? Porque a gente sabe que é uma colônia judaica. Ficamos sabendo através do Roberto. Então, nós ficamos mais amigos, eu passei a conversar mais com a senhora. E a senhora me contou um caso muito interessante. Algumas semanas antes dele partir, dele morrer, né, o corpo físico morrer, a senhora me contou por telefone uma história extraordinária, que ele estava indo, mas alguém chamou ele, eu não sei se foi o seu filho Roberto, ou o Ricardo, que chamou ele, e ele contou uma visão que ele viu no mundo espiritual. Não sei se a senhora lembra disso, onde estava o Chico, estava o Roberto, e o Chico falou... A senhora pode contar esse caso para a gente, por favor? Posso. E ele, inclusive, ele não gostou que chamaram ele. Não gostou. O meu esposo ficou doente 3 anos, ele tinha problemas sérios e foi para o mundo espiritual. Quer dizer, antes, ele foi mesmo para o mundo espiritual. Eu comecei a gritar, olha, o Davi morreu, o Davi está morrendo, o Davi morreu. Ele estava realmente... Aí chegaram isso no hospital, chegaram os enfermeiros, chegou um médico correndo e levaram ele correndo para a UTI. Os meus outros filhos já estavam certos que ele tinha morrido, porque só eu e o Renato, meu terceiro filho, é que entramos com ele na UTI. E ficamos horas lá e ele não voltava, não voltava. De repente, ele voltou. Quem quase morreu fui eu e meu filho, né? Aí ele dizia assim, ele na UTI, olhando para a porta, dizia assim, estão vendo todos esses que estão de branco? Não tinha ninguém, lógico. São os meus amigos que me trouxeram para o Hospital Albert Einstein. Manda eles todos sentarem aí e recebam bem eles. Não tinha ninguém. Depois, ele foi contando para a gente o seguinte, que ele subiu e que era um lugar maravilhoso, que ele adorou. E tinha um monte de pessoas, para ele eram pessoas, espíritos, pessoas, todos vestidos de branco. E que um falava para ele, ai, que lugar lindo, maravilhoso que eu vou ficar. É bom, eu quero interromper a senhora rapidinho, pode falar. Dizer o seguinte, olha só, ele foi recebido por vários espíritos que estavam de branco. Doutor Davi era médico.
Exatamente. Então, isso está na obra de André Luiz, está na obra do Chico, ou seja, os seus pares, também na Entendi. vida espiritual, o receberam. É. Pode É continuar, verdade. dona Sônia, Bem, por favor. então, um grupo falava, então vem ficar com a gente. Outro grupo falava, não, você vai ter que descer. Mas quando ele olhou, ele viu o Roberto e o Chico Xavier sentados numa mesa, um pouco afastado dele. Então, ele falou, eu vou ver meu filho. E começou a ir em encontro ao Roberto. Mas, conforme ele ia chegando, a mesa ia para trás com o Roberto e o Chico. Conforme ele ia se aproximando, a mesa ia se afastando. Como se diz, não é só a hora. Entendeu? Tá certo? Conforme ele ia chegando, ia se afastando. Ele falava, eu não entendi nada por que o Roberto se afastava. Aí eu gritava muito, Davi, Davi, eu gritava muito o nome dele, volta, pelo amor de Deus, volta, volta. Aí que um espírito falou para ele, tá vendo? Você vai ter que voltar, porque não é sua hora. Então, tá vendo que estão te chamando? E que a mãe dele apareceu e disse, você tem que voltar. Você vai descer. Aí foi a hora que ele desceu e disse que todos os amigos trouxeram ele. Foi nesse dia. Beleza. Que beleza. Recebi uma mensagem. Depois teve outro dia também, quer dizer, foi a primeira morte dele que ele voltou. Depois eu tive que ir para Nova York, porque meus netos moram lá com minha filha, e um ia ser operado, e a outra ia fazer um exame muito difícil no hospital, e eu tinha que dar um pouco de apego a ela, ficar um pouco com ela. E o Davi falou, vai, mulher, você volta, porque ele me falava mulher, né? Vai, mulher, vai lá, vai ajudar a Raquel e vai ficar com os netos. Quando eu voltei, o meu filho Ricardo, que é o mais novo, que tá morando comigo e estava morando na época junto, ele disse, mãe, vou te contar uma história. Ele que dava banho no pai. Às vezes, os outros irmãos vinham para revezar, mas quem realmente dava banho sempre era ele. Que ele deu banho, o pai estava sentado na cadeira de rodas, com os braços assim para cima, né? E estava bem, estava conversando, e meu filho colocando as meias no pé do pai, olhando para baixo. E que o Davi, o pai, falava, meu filho, eu só tenho para agradecer o que você tem feito por mim. Te agradeço da maneira como você me cuida. Eu não sei nem como te agradecer e nem o que falar. E parou de falar. Quando ele falou, e eu vou, e tchau. E tchau. Eu vou embora. O Ricardo fala, imagina, pai. Quando o Ricardo olha para cima, estão as mãos caídas e o rosto caído, que ele tinha morrido. Aí ele começou a gritar, foi uma coisa horrível, diz o Ricardo, e eu não estava em Nova York. Ele disse, mãe, você não sabe o que eu passei. Ele gritava, pelo amor de Deus, pai, a mamãe não está aqui, espera a mamãe voltar, pelo amor de Deus, volta, volta, volta. E, de repente, ele começa a falar, sabe, meu filho, dessa vez eu voltei de novo. De novo. Não sei como será depois, mas dessa vez eu tive força para voltar. Quer dizer, ele realmente foi na terceira vez. E recebi uma mensagem
Tinha. Ele era um espetacular. Um coração que não existe igual. Dona Eu Sônia, recebi uma mensagem do Barcelli, que meu filho Renato foi levar os cobertores, e foi no Barcelli. Então, ele manda dizer também essas passagens e diz, mas na terceira não tive mais força. Olha, Nossa. mais Não, prova do que está tendo, eu acho que não tem nada para ninguém duvidar. é. Né? A Por isso que ideia. quando eu falo nas lives, sem qualquer sentimento de mitificar, de endeusar, não é esse o objetivo, mas de ter um testemunho justo que ele merece. Quando eu falo em várias lives que eu estou fazendo, que Chico foi o maior médium de todos os tempos, Foi. que ele Nunca mais. Essa antena perfeita que nós tivemos, eu estou trazendo aí para vocês, internautas, queridos companheiros que estão nos acompanhando, um testemunho de uma mãe, de uma família maravilhosa, que está aí para todos verificar a autenticidade e a capacidade mediúnica de registros espirituais de nossos entes queridos de Chico Xavier. Sem Dona dúvida Sônia, nenhuma. Sim. Dona Sônia, a partir das mensagens recebidas pelo Chico, o que mudou na vida de vocês? Vocês que têm uma família tradicional Olha, judaica mudou aqui de São muito. Paulo. Mudou muito. O Roberto nos deixou uma missão muito grande. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer e estou conseguindo. Essa missão é até para os meus filhos, que eles também fazem. Como é que quê, eles... Sim, pois não? Não sei como os pais que perdiam filhos, mães, pais, nos procuravam. Nós nunca deixamos de receber ninguém e nunca deixamos de ir até a casa deles. Quer dizer, coisa que a gente não fazia, a gente era mais caseiros. E mudou, porque a gente ia dar conforto para os pais, íamos explicar o que passou conosco e o que passava com as mensagens, as provas que eles estavam vivos eram através das mensagens. Quer dizer, nós somos procurados por muitos casais, por muitas mães, muitos pais. Quer dizer, era uma missão, a gente deixava qualquer coisa para ir confortá-los. Então, eu acho que foi uma missão muito grande, de responsabilidade, que o Roberto nos deixou. Fomos procurados muito. Dona Sônia, eu queria mostrar agora um vídeo daquela época, a senhora ao lado do Chico Xavier e de outras mães. Tá. Podemos ver? Podemos. Só quero falar uma coisa. Não é sempre que a gente recebia mensagem. Mas, vamos dizer, outras 10, 12 mães recebiam, a gente ficava contente, como se fosse a nós, as mensagens, entendeu? Porque uma dava força para a outra. Segundo as palavras do Davi, ele dizia que existia um barco muito grande, que cada vez entrava mais pai, mais mãe, né, nesse barco. Mas a força que se dava um aos outros, esse barco nunca afundava. Então, a importância de você dar força para os outros. Ele dizia, nunca vai afundar, porque sempre se dá força um ao outro. Bom, então vamos ver agora o vídeo da época que a Dona Sônia ia ao lado de outras mães até Uberaba.
emoção de estar perto de Chico Xavier, dona Sônia? Ai, meu Deus, não precisava nem estar perto do Chico, só chegar perto da porta da casa do Chico. Você mudava. Você mudava. Chegando na porta do Chico, você mudava. A emoção de estar perto do Chico era uma coisa assim impressionante. Parecia que você estava no céu, você estava voando. A senhora sentia o perfume que exalava o Chico? Nossa Senhora! E como? E como? Um perfume maravilhoso. Maravilhoso. E numa das mensagens que meu filho manda, eu estava na mesa, veio um perfume de rosas, que todo mundo ficou, nossa, que perfume, que perfume. Veio a mensagem e o Roberto dizia, mãezinha, essas flores que eu lhe mandei perfumadas é para o seu coração. Que lindo, que lindo. É lindo. Maravilhoso. Mas o Chico emocionava. A gente ia para a casa do Chico, ficava até 4, 5 horas da manhã, ele ficava contando casos, e era maravilhoso. Ele era muito alegre, né? Muito, muito. Eu tenho uma filha, Raquel, que é a segunda, que quando ele estava doente, poucas pessoas podiam vê-lo, né? E a gente era convidada para entrar. Então, todo mundo falou com ele. Eu acho que foi a última vez que nós vimos o Chico. E ele falava, eu estou cansado de falar, por isso que eu falo baixinho. Quando ele falou com a Raquel, ele disse assim, olha, aquele nenê é um anjo que veio para a Terra, que é o filho da Raquel, que era meu neto. E agora eu vou descansar, porque quem vai falar comigo é a Raquel. Sabe como eles se comunicaram? Só no olhar. Só no olhar. Coisa, né? Quer dizer, tem coisas que... Ele falando da mãe dele, tudo, mas só no olhar. A Raquel falou. Eu falei, como você entendia o Chico? Ela disse, mãe, ele me contou tudo da mãe dele, só de olhar. Ele era impressionante. Ele era impressionante. A Raquel tem quantos filhos, dona Sônia? 3. Ela mora aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos, em Nova York. Ela é uma pessoa religiosa hoje ou não? Não, ela acredita muito no espiritismo e muito no Chico, tanto é que o livro saiu em português, vieram da Itália pedir permissão para fazer em italiano e está saindo agora em inglês. Está sendo traduzido em inglês, que já está pronto, só falta a capa. Dá para a senhora mostrar a edição italiana? Esse é o livro em italiano. Essa é italiana. E agora vai sair em inglês. Vai sair em inglês. Que maravilha. Dona Sônia, esse desenho que tem na capa dos 2 livros, esse desenho, né? Esse desenho... Isso quer dizer o quê? Vida. Quer dizer vida. Esse Rai quer dizer vida, 18. Número 18, para nós é vida. Sei. Essa e a letra edição em inglês? A edição em inglês, sim, pois não? Vai sair exatamente o nome, vai sair essa capa. Igual, mas em inglês. Com o Rai e tudo. Quem vai distribuir? Quem vai distribuir nos Estados Unidos? Já está pronto, só falta a capa. Quem vai fazer a distribuição? Vão receber. Muito obrigado. Aguardamos, né, Orlando? Aguardamos. Lógico. Dona Sônia, quem é que vai distribuir lá nos Estados Unidos o livro? Olha, eu não sei. Quem procurou a minha filha foi uma moça... Jussara Korngold. Pode ser, que ela é famosa lá.
É a E ela Jussara. entrou em contato e falou que gostaria que saísse em inglês, que tá realmente divulgando muito o espiritismo nos Estados Unidos. Agora, eu Está acho que o mais sendo importante, divulgado. dona Sônia, eu acho que o mais importante do que divulgar o espiritismo é divulgar a imortalidade da alma para todas as pessoas, para todas as culturas religiosas, não é? Mas eu acho, eu não sei, eu não estudei, não sou tão lida dentro das coisas espíritas, mas eu tenho a impressão que quem acredita no espiritismo acredita na continuação da vida, da alma. Você vê, eu sou judia espírita. No o espiritismo é muito parecido com o judaísmo. Nós temos a reencarnação. Com o nome de Exatamente. ressurreição. Com o nome de ressurreição. É a Então, para mesma coisa. mim, é fácil. Outras religiões, não quero comentar nomes, nada, outras religiões não acreditam em reencarnação. Então, você tem que escolher, ou você é uma coisa ou você é outra. Tá certo? Eu, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que me fez ser judia para eu poder não entrar em conflito com o espiritismo. Tá certo. Você entendeu? E nós espíritas respeitamos não só todas as religiões, né? Temos que Respeitamos respeitar. todas, né? Porque As Deus diferenças. é o único. O Roberto, Deus é único. Quando escreveu um livro, logo no começo, o primeiro, diz ele, Deus é único. Deus é único, é. Então, temos que respeitar. O próprio prefácio de Emmanuel atesta muito bem isso, né? Temos que respeitar todos. Eu vou pedir, a senhora falou que a judia espírita, né? Eu conheci algumas pessoas que também eram judias espíritas, né? E que pessoas amáveis, que adoravam, gostavam do espiritismo, mas preservou a sua cultura judaica. Sim. Nós, por exemplo, somos cristãos novos. Eu sou cristão novo, né? Uhum. O Carneiro do Orlando Vieira. Também leva a isso, né? Vieira, não tem dúvida. Então, veja bem, eu conheci um amado amigo meu chamado Pedro Teitenbaum. Ele foi uma pessoa muito importante no nosso meio na época, né? Um meio cinematográfico. Eu conheci também, através da família Clóvis Tavares, o Jacques Aboade, foi muito amigo do Chico. Né? Então, é uma questão de você perceber, de você abrir a mente, estudar, porque sem estudo você não consegue ter essa liberdade de análise. Não é? Eu fiquei assim... Eu agradeço muito, dona Sônia, e eu pediria à senhora para um grande amigo do Chico Xavier, o seu biógrafo, ele conheceu o Chico Xavier em 1936, um jovenzinho ainda, de nome Clóvis Tavares. Ele escreveu um livro chamado 30 anos com Chico Xavier. Ele escreveu Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Jesus para os que sofrem. É um grande, vamos dizer assim, intelectual, porque o Clóvis era um professor no Norte Fluminense, e ele, ao fazer suas pregações na escola, no qual ele fundou com sua noiva, já ela no mundo espiritual, ele me emocionou muito quando ele lê o Salmo 23 de Davi, que eu vou ter a satisfação agora de colocar para que todos nós saibamos a ligação que tem entre o espiritismo, o judaísmo e principalmente com o cristianismo. Porque na Torá está cheio de casos de ressurreição, de reencarnação. No Novo Testamento, na obra de Kardec. Então, é uma questão de
estudo, não é, Orlando? É uma Claro, questão tá? do estudo. De Então, conhecimento. eu queria, com a sua licença, colocar na nossa conversa a emoção de um Pois não, grande por homem que favor. estudou. Ele estudava o Velho Testamento, o Novo Testamento. Os seus filhos, hoje, são 5 filhos, com a dona Hilda, que está, provavelmente ela está nos vendo agora, eles estudavam o Velho Testamento, o Novo Testamento, junto com o Espiritismo. Isso é muito bonito. E não é à toa que ele gravou com toda emoção o Salmo de Davi, e nós aproveitamos e colocamos junto uma música tradicional judaica Ai, para que legal. poder ilustrar essa passagem Que tão bom. especial, deixando para as futuras gerações, se o Orlando me permite dizer isso, e a dona Sônia mais ainda, essa comprovação de que nós não morremos, que nós somos imortais. Veja agora a beleza do Salmo para nós terminarmos orando, meus amigos, em espírito de oração. O mesmo espírito de oração com que Davi cantou orando este Salmo 23. Com que o nosso mestre, lembrando Yahvé, o pastor dos judeus, e antes de dizer eu sou o bom pastor, também rezou, cantou este Salmo. Nossa Mãe Santíssima, e os apóstolos, e os santos, e os mártires, e os confessores da fé, e Gesiel no Paulo Estevão, e Abigail. E, por fim, Frederico Figner, depois da morte, no livro escrito por Chico Xavier. 3.000 anos de oração. 3.000 anos em que os lábios humanos bebem esta prece. 3.000 anos que Deus escuta esta oração saída dos lábios dos filhos dos homens. Eu queria pedir que nós, terminando a nossa oração, com licença do nosso irmão, com toda unção, com o máximo de fé, com o máximo de amor, também orássemos este salmo para encerrar a nossa reunião. Elevemos a Deus. Que cada um repita em pensamento, mesmo sem falar, mas repita baixinho, repita em pensamento as palavras que têm alimentado multidões, têm alimentado milhões de almas durante 3.000 anos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na presença do Senhor para todo sempre. Assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de nosso Senhor e Mestre, com assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais, damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Dona Sônia, ficamos felizes com a sua participação. Eu me sinto honrado por iniciar essa série de programas e peço de antemão licença à senhora, a mãe do Roberto Muscati, para que eu possa, em algumas séries do programa, ler na íntegra algumas cartas para poder estudar com eles a respeito da vida imortal. Eu peço em público a autorização da senhora como mãe para que eu possa ler várias cartas aqui junto aos internautas nos próximos programas e estudar com eles as informações que seu filho traz da vida espiritual. Porque
há dois aspectos. Roberto Muscati consola a família, mas também traz ensinamentos, traz verdadeiras aulas da vida imortal. A essas mensagens, esse livro pertence a vocês também. Você faça com eles o que você achar melhor para todos. Obrigado. Estou muito feliz de poder entregar-lhes as mensagens. Orlando, Obrigado, eu queria encerrar minha participação como pesquisador e dizer o seguinte: Jesus era judeu. Maria Santíssima, sua mãe, era judia. Paulo era judeu. Os apóstolos, Lucas, Mateus, todos eles eram judeus. Pedro, né? Então, olha o respeito que a gente tem que ter com esses seres humanos, hoje espíritos do mais alto grau, que nós adotamos Jesus como o nosso modelo e guia para nos guiar, era um judeu. Então, nós temos é que nos amar. Nós temos é que nos respeitar as diferenças. Os erros que nós cometemos é porque nós estamos na Terra, um planeta muito pequeno, diante da grandeza de Deus. Verdade. Dos bilhões de sóis, dos bilhões de estrelas. Nós não somos nada, mas ao mesmo tempo somos tudo. Nós temos uma vida. Depois da vida, nós temos o livre-arbítrio que Deus nos presenteou para que nós crescêssemos. Então, vamos nos amar, não importa a religião. Ele deu a religião para que nós o encontrássemos através dessa religião, dessa tradição. No futuro, a tradição vai ser o espiritismo, vai ser o cristianismo, vai ser, a primeira delas, o judaísmo. Vai ser as outras religiões, os maometanos, o budismo. Somos todos filhos do mesmo Pai. É como você disse, é o respeito a todos, né? O amor tem que ser distribuído para todos. Tá bom. Muito obrigado, viu, dona Sônia? Nossa gratidão. Logo nos veremos. Obrigada a vocês. Como meu marido dizia, um beijo em vossos corações. Outro. Tchau. Um beijo nos filhos queridos, nos netos queridos. Viu? Muito obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau. Deus nos tchau. abençoe. Hoje, amanhã e sempre. Portanto, queridos amigos internautas, nesse nosso primeiro programa de várias outras séries que virão de programas de A Vida Continua, fica aqui de forma clara e evidente o poder consolador da doutrina espírita que revive Jesus, trazendo para nós a imortalidade da alma, de que a vida prossegue, daqueles que amamos continuam a sua jornada na vida espiritual, estão conectados conosco de alguma forma, presenciando também a nossa evolução e a nossa caminhada enquanto no mundo físico, e nos aguardam o retorno, mas nesse reencontro, nós então podemos dizer que a morte não existe, como disse Chico Xavier ao Dr. Davi. Existe apenas um até breve, um até logo. Aguardamos vocês na nossa próxima live, dia 10/12, numa quinta-feira,
às 19 horas, quando estarei recebendo pesquisadores amigos que falarão a respeito de suas pesquisas em torno da mediunidade e da sobrevivência. Até lá, no próximo encontro, fiquem com Deus.